tudo bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje iremos ler Marcos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Então, queremos meditar na palavra do Senhor e aprender bastante. Em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus ele vai estar entrando em uma sinagoga. E a sinagoga é um local que é um lugar que deve ser exemplo para as demais pessoas. Para toda pessoa que for entrar na sinagoga ou então que ver uma sinagoga, vai ter aquele lugar como referência de exemplo cristão, de exemplo de pessoas que devem pôr em prática a palavra de Deus e que devem fazer a vontade do Senhor. Jesus ele vai entrar nessa sinagoga, mas ao entrar lá, as pessoas, ao invés de receber Jesus, vão observar Jesus atentamente, com olhares de julgamento, para ver se Jesus ele vai curar ou não o homem no sábado. E Jesus, então, ele vai chamar o homem para vir até o meio, com um olhar de graça, com um olhar de amor, vai falar para aquele homem. O homem vai ter uma atitude e vai ir até o meio. E Jesus ele vai falar com ele. Jesus não vai falar com ele, né, no momento. No caso, Jesus vai falar com os irmãos que estavam dentro ali da sinagoga. Vai falar: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então, vai fazer-se um completo e absoluto silêncio. E Jesus ele vai ficar irado com isso, porque deveria haver um sequer pensamento em pensar em fazer o bem ou o mal. A resposta não deveria ser positiva, fazer o bem e não o mal. As pessoas pensavam em matar alguém no sábado. As pessoas pensavam em fazer o mal a alguém em um sábado que é um dia, já que é um dia consagrado ao Senhor, um dia de descanso. Eles deveriam fazer a vontade do Senhor e não fazer um mal, não fazer a morte de alguém, porque essa não era a vontade de Deus. Mas eles queriam fazer o que seria agradável para eles, o que eles achavam que era para ser feito. E aí que entra a religiosidade. Os homens, eles estavam cegos, eles estavam dentro da sinagoga, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, quando na verdade eles não estavam. Por que eles estavam cegos? Eles estavam cegos pela religiosidade. A religiosidade é a pessoa achar que ela vai ser salva pelas suas obras, é a pessoa achar que ela vai ser salva pela força do seu próprio braço, pelo que ela vai fazer. Não, porque eu vou ser salvo, porque eu tenho que ler a Bíblia 3 horas por dia, eu tenho que ler 20 capítulos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Essa é uma pessoa religiosa, mas não é uma pessoa que põe em prática a palavra. Essa é uma pessoa que tem obras, mas que não tem fé. E não tem sentido isso. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo por causa da graça do Senhor Jesus, pelo que Jesus fez por você. Mas para você ter certeza e ter fé naquilo que Jesus fez, você precisa ter fé. Porque você é justificado pela sua fé, não pelas suas obras. Mas a fé sem obras é morta. Então você precisa de obras que testemunham da sua fé. Sendo que se você só tiver obras e você não tiver fé, entende? É tipo, você acha que aquilo vai te salvar? Não, não é a obra que vai te salvar. A obra qualquer pessoa faz. Agora você tem que ter fé no Senhor, fé no que Deus faz, fé no que Deus já fez, e porque a fé é o que vai ser acreditado como justiça, é o que vai te tornar um justo. Nós somos justificados pela nossa fé, não pelas nossas obras, mas precisamos de obras que testemunham da nossa fé. Então a fé é a certeza no Senhor, a confiança no Senhor, e a gente ter obras que testemunham dessa fé que a gente tem. Sendo que os irmãos que estavam ali, eles tinham obras, eles estavam na igreja, estavam na sinagoga, eles estavam indo ouvir a palavra. Mas se eles estavam julgando Jesus, que é o Messias, que entrou dentro da sinagoga, quem dirá então os outros irmãos que estavam dentro da sinagoga? Quem dirá então o homem que estava com uma das mãos atrofiada, infelizmente por estar enfermo? Os homens poderiam olhar para ele com um olhar de julgamento também, ainda que fosse incorreto e errado. Então, eles não estavam pondo em prática a palavra de Deus. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam sendo religiosos. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo o que eles achavam que era o que iria salvá-los. Eles estavam, não, pela força do meu próprio braço, por eu estar lendo a palavra, por eu estar vindo aqui na sinagoga, eu estou fazendo obras e é isso que vai me salvar. Não é isso que vai te salvar.
Eles não estavam pondo em prática a palavra de Deus. Não adianta conhecer a palavra, seguir a palavra, a lei, cumprindo os mandamentos pela força do seu próprio braço, não mentindo, não roubando, cumprindo os mandamentos, mas fazendo isso pela força do seu próprio braço, como se fosse uma obrigação, e não por amor, não por aquilo que Jesus fez por você. É você fazer achando que você vai ser salvo pelas suas próprias obras. E quando você tem intimidade com o Senhor, é o Espírito Santo que faz você cumprir automaticamente a lei. Não é algo que você vai fazer por obrigação, é algo que você faz por amor. O Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo vai fazer com que você cumpra a lei automaticamente. Então, não é pelo que você faz ou pelo que você não faz, mas é o Espírito Santo que vai fazer você cumprir a lei. Claro, devemos pôr em prática a palavra de Deus, os mandamentos, sendo que não é pela força do nosso próprio braço. Não é a gente achando que é porque eu vou fazer isso, então por causa disso eu vou ser salvo, e aí então eu não preciso amar meu próximo, eu não preciso fazer outras coisas, por exemplo. Então, Jesus vai chamar o homem para o meio da sinagoga e vai fazer essa pergunta às pessoas, e Jesus vai falar para eles. E Jesus vai falar para o homem, estenda a mão, e o homem vai estender a mão dele, e imediatamente a mão dele vai ser curada. Jesus vai ser restaurada, Jesus vai restaurar, Jesus vai curar a mão do homem que estava enfermo antes. Os fariseus estavam vendo tudo isso, vão começar a conspirar com os herodianos para matar Jesus. Então, isso daí é mais uma prova da religiosidade. Eles não estavam vendo o que Jesus fazia, eles não estavam se importando com que o homem foi curado, mas eles estavam se importando em matar Jesus, porque Jesus estava fazendo cura no sábado. Então eles estavam fazendo o que era na verdade contrário à lei. A religiosidade é tudo aquilo que é contrário ao Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Um religioso é o completo oposto disso. Um religioso, ele não tem prazer em meditar na lei. Um religioso, ele não medita na lei, ele lê a lei. Ele não medita, é diferente. Um religioso, ele segue o conselho dos ímpios. Um religioso, ele imita a conduta de pecadores. Imitam a conduta dos pecadores. Eles se assentam na roda dos zombadores. Eles fazem tudo o que é contrário ao Salmo 1. Eles não se alegram, a satisfação deles não está em ler a lei do Senhor. E não meditam na lei dia e noite. Eles somente leem. Eles leem por obrigação, como se fosse um dever, e não por amor ao Senhor. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem fé e você serve ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai fazer com que você cumpra a lei. Entende? Ele vai fazer com que você tenha essa satisfação. Ele vai fazer com que você medite na lei dia e noite. E um exemplo aqui que a gente pode ver é do próprio homem que estava com a mão atrofiada, de que ele não foi religioso, mas ele teve fé. Porque Jesus, ele falou para ele que era para ele ir até o meio da sinagoga. E o homem foi até o meio da sinagoga. Ele teve uma atitude. E logo depois Jesus fala para ele estender a mão dele. Ele teve uma atitude de fé, porque ele sabia que estendendo a mão dele, Jesus ia curar ele. Ele estendeu a mão dele e Jesus curou ele, porque ele teve fé. Ele já estava fazendo uma obra ao ir à igreja. Ele estava indo na sinagoga e lá ele teve fé. Ele teve fé junto com obras, né? Então esse homem, ele teve fé e creu no que o Senhor iria fazer com ele. E o Senhor Jesus curou ele, porque esse homem teve fé. E nós devemos ter essa fé. Nós devemos ser pessoas de fé. E não pessoas que não têm fé, mas que são religiosas. E também o Senhor fala com a gente sobre a questão do julgamento. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi exemplo dentro daquela sinagoga. O que as pessoas deveriam ver dentro da sinagoga, de pessoas que põem em prática a palavra de Deus e que não só ouvem e que leem, mas que põem em prática a palavra de Deus e faz a vontade do Senhor. Nós devemos ser esse exemplo dentro dessas igrejas. E Jesus, ele foi o exemplo lá. Jesus, ele foi o exemplo dentro daquela sinagoga. O exemplo que foi visto. O homem foi lá. O homem que estava com uma das mãos atrofiada foi lá. E o exemplo que foi sobre ele foi Jesus. Então, nós devemos ser como Jesus seria, agir como Jesus agiria. E não agir como os demais irmãos estavam se preocupando, ao invés de se preocupar com o irmão que estava mal, se preocuparam em julgar Jesus que estava entrando dentro da sinagoga, observando o que ele iria fazer para condenar Jesus. Nós não devemos ter esse tipo de julgamento. Porque uma coisa que o Senhor falou comigo assim há bastante tempo, também, porque essa palavra primeiro vem para mim, para depois eu compartilhar aqui, é que
Todos nós somos criações de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E então, como criações de Deus, feitos à imagem e semelhança do Senhor, quando nós apontamos uma outra pessoa, ou então queremos julgar uma outra pessoa e criticar uma outra pessoa, isso é você estar julgando, é você estar criticando a obra de Deus. E quem somos nós para querer dizer alguma coisa sobre a obra de Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus Criador. Quem somos nós? Então quem somos nós para querer julgar o nosso irmão? Se aquele irmão é criação de Deus, como nós somos criação de Deus, também não devemos nos julgar, como também não devemos julgar o irmão, porque somos ambos criações de Deus e somos obras do Senhor. E obras do Senhor são perfeitas e não devemos julgar. Claro que o homem tem os seus defeitos, claro que o homem ele tem as suas falhas, mas nós devemos confiar em Deus e orar então por aquela pessoa, mas não ficar perdendo saliva, gastando tempo, querendo falar de outra pessoa, sendo que isso não vai ser nem benéfico para você, nem benéfico para a pessoa, você vai estar pecando e estar entristecendo a Deus. Entende? Então você vai estar fazendo tudo aquilo que é maléfico quando você vai julgar o irmão. Então ora ao Senhor, pede ao Senhor para que aquela pessoa mude sim em alguma questão, por exemplo, para que o Senhor fale com ela se é necessário, mas não queira ficar querendo apontar, criticar e julgar o seu irmão, porque quem somos nós para apontar, criticar ou julgar? Aquilo ali é uma obra de Deus. Então, quem somos nós? Vamos então pôr em prática a palavra do Senhor. Agir como Jesus agiria. Ver esse exemplo do homem que estava com a mão atrofiada, e foi um dos exemplos que esteve no próprio contexto aqui. Nós vemos o exemplo do homem que teve fé. E ele não foi religioso, ele teve fé no Senhor. Uma fé com obras. Ele teve uma fé certa. A gente não conhecia esse homem, a gente não conhece esse homem. Esse homem talvez não era um fariseu, ele estava indo lá para ouvir a palavra de Deus, mas ele teve fé. E essa fé que ele teve foi lhe acreditada como justiça. A fé nos justifica. Nós somos justificados pela nossa fé, não é pelas nossas obras. Mas a fé sem obras é morta. E por isso, precisamos de obras que vão testemunhar da nossa fé. E essas obras, o Espírito Santo vai nos guiando a ter essas obras que testemunham da nossa fé. Então que nós viemos ter fé, uma fé verdadeira, uma fé viva com obras e glorificando ao Senhor assim, não julgando nossos irmãos, não agindo assim, mas pensando e agindo de acordo com a vontade do Senhor, pondo em prática a palavra de Deus e amando o nosso próximo como a nós mesmos, porque a palavra fala que o primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque toda a lei se resume em um único mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Jesus te abençoe. Fique com Deus.